Bom dia a todos, obrigada pela presença. Obrigada pelo professora Roseli ter aceito o convite para compor essa banca. Um agradecimento especial à professora doutora Mário, que me auxiliou nas leituras, mudando o rumo da pesquisa e muitas vezes me auxiliando nas minhas limitações. Bom, o meu trabalho, então, ele tem o título A Cidade dos Mortos e a Cidade dos Vivos. Diálogos possíveis entre a escultura funerária e o cotidiano escolar. Essa pesquisa, ela potencializa a educação, o ensino de artes e a cultura. Eu inicio, então, acreditando que a proposta de arte, a proposta do ensino de arte, tem que colocar, é preciso, é necessário colocar o educando diante da obra. No momento do plano de aula, lá em 2011, quando nós começamos a articular, eu e minha colega Rosete Porto Oliveira, começamos a pensar um plano de aula para ser usado no estágio. Então, ela tinha o interesse pela escultura e eu tinha interesse pelo patrimônio cultural. E nós tentávamos encontrar, então, um elemento que juntasse as nossas ansiedades. Conseguimos encontrar, então, na escultura funerária e no Museu a Céu Aberto Cemitério, condições necessárias para que a gente pudesse, então, organizar esse plano de aula. Esse plano de aula ele foi montado em 10 etapas, 10 encontros, no qual eu consegui encontrar, no 4º encontro, subsídios para essa pesquisa. Então, o que me fez pensar no assunto dessa monografia? Eu trago aqui, por que a morte não é um tema abordado nos conteúdos disciplinares? Como que eu chego nessa pergunta? E vou mais adiante, eu me pergunto, por que a morte foi afastado do cotidiano escolar e do familiar? E como que eu chego nessa pergunta? Através, então, desse plano de aula número 4, onde nós teríamos que fazer uma saída de campo ao cemitério. Esse plano de aula me trouxe condições de refletir no momento que nós mandamos autorização para os pais. Quando vêm essas autorizações, alguns pais autorizando e outros não. E o próprio estranhamento diante desses educandos, quando do momento de ir ao cemitério, muitos se sentirem desconfortados. E aquilo ficou assim, surgiu um questionamento dentro de mim, por que estava acontecendo isso? O cemitério, diante desse roteiro que nós fizemos nos planos de aula, ele se mostrava como um cemitério, museu a céu aberto. Então era a proposta de levar esses alunos a conhecerem as esculturas funerárias que estavam dentro desse espaço. E aí, então, com as leituras que eu fui realizando durante a pesquisa, tentando encontrar uma resposta para essa pergunta, eu me identifiquei com Foucault quando ele diz que o cemitério é certamente um lugar diferente em relação aos espaços culturais habituais. É um espaço que está, no entanto, em ligação com o conjunto de todos os posicionamentos da cidade, da sociedade ou do campo, já que cada indivíduo, cada família tem parentes no cemitério. Vejam bem, se cada família, cada indivíduo tem parentes no cemitério, como então que um adolescente de 15 anos, de 16 anos, nunca foi a esse espaço ou teve esse estranhamento, sentindo medo, sentindo esse desconforto em apenas falar a menção de ir num espaço urbano, para ele considerado um espaço invisível, embora estando dentro de uma cidade. Então, essa importância de reconhecer a relação sujeito-ambiente. O aluno, o educando, está naquele local, participando daquele momento, daquelas esculturas, daquele lugar que muitas vezes nos traz tristeza, mas tão importante para revelar a vida. Aí eu perguntei, por que eu vou fazer uma pesquisa em relação ao espaço mortuário, uma pesquisa que até ao falar aos meus próprios amigos já criava uma situação constrangedora.
Quando eu falava, olha, eu vou falar sobre morte. Puxa, eu não tenho outro tema para falar, não. A pesquisa me achou, porque desde o início eu gostaria de ter falado sobre escultura funerária como patrimônio cultural, como patrimônio da cidade. Mas aquilo veio de uma forma tão grande, se abriu dentro de mim esse conhecimento a respeito desse valor social para aqueles educandos, e isso mexeu comigo. E foi aonde eu continuei a pesquisa. Então, a origem dessa pesquisa iniciou lá naquele plano número 4, naquela saída do cemitério, onde os pais negaram alguns filhos de ir ao cemitério. Então, durante a pesquisa, eu venho ver por quê. Negaram por causa de crenças, de religiosidade, ou porque acham novos para conhecer. E aí eu vou buscar as respostas do porquê esse afastamento da criança desses assuntos sobre morte. O que eu descubro a partir dessas leituras, a partir das entrevistas com os pais? Que esse espaço do cemitério, ele provocou uma aprendizagem. Porque quando o educando chega em casa e conversa com os pais sobre esse assunto de morte que foi abordado em sala de aula, cria um vínculo com essa família de trazer as relações de afetividade, de solidariedade e criar esse vínculo com a família. Então, instruímos os jovens com valores sociais, morais e até mesmo sexuais. E por que não falamos em morte sem rodeios? Então essa é a pergunta que vem durante toda a pesquisa, se identificando com as minhas questões. A escultura funerária, ela protagonizou toda essa pesquisa. Desde o início, ela vem se mostrando atuante, ela vem se mostrando um objeto de estudo que revelou o social, revelou o cultural, revelou esse afastamento das crianças em relação à morte. E quando nós olhamos a escultura funerária, nós admiramos, nós sentimos a beleza dela e ao mesmo tempo nos afastamos, porque nós sentimos o medo da morte, porque ela nos traz esse medo da morte. E a partir daí, desconstruir esse medo da morte com esses adolescentes foi algo muito significativo, importante, para que eles possam, então, durante o que vem pela frente, o que vem na vida deles, poderem lidar com essas situações que todos nós passamos, a situação da finitude da vida, de uma forma mais suave, mais delicada. Então, vou me aprofundando na pesquisa e a partir de Felipe Henriet e Roberto Elias, eu começo a ter um encontro com, de alguma forma, vai pontuando a resposta para a minha pergunta. No ritmo que vão as coisas, certamente tudo se passa como esquecêssemos como se morria apenas 30 anos. A partir de uma experiência de vida, eu começo a questionar o porquê que esses adolescentes, então, não têm essa liberdade de falar sobre morte. A minha experiência pessoal, aos 6 anos, em 1966, meu avô foi velado dentro da minha casa. Era uma prática comum naquela época. E hoje, eu participei disso. Por muitos anos, isso ficou na minha mente. Mas eu não me sentia como algo ruim. Eu não sentia assim. E aí eu penso, será que as vivências com a morte, as experiências com a morte, elas podem ser positivas ou podem ser negativas? Então, acho que depende do cuidado que a família e a escola podem trazer nesses assuntos. Roberto Elias nos traz: o certo é que a morte era tema mais aberto e frequente nas conversas na Idade Média do que hoje. Por volta, então, de 1900, um pouco antes, um pouco depois, as conversas proibidas eram sobre sexo. E a morte era algo normal, se convivia normalmente. Depois de um tempo, o sexo, a liberdade de se falar de sexo começou a ser trazida aos poucos para a sala de aula, para a família, começou a ter uma abertura. E a morte começou a se afastar. Então, por quê? Onde aconteceu isso?
Então, as pesquisas, através de Philippe Herrier, o que eu descubro? Que o mundo que nos rodeia não nos ensina a viver, e tão pouco nos ensina a morrer. E a partir desses questionamentos, a experiência de morte é percebida de diversas formas, por várias culturas. Então, a que nós vivemos hoje, dentro dessa cidade, nesse momento com aqueles alunos, não é que ser vivida no interior do Rio Grande do Sul, não é que vivida lá no outro país. São várias formas de se entender a morte, a experiência da morte. A cultura pós-moderna sugere afastar da memória social coletiva alguns personagens, como os doentes, como os idosos. Então aí vai tentando ter uma resposta para aquela pergunta. Por que o afastamento da morte? Quantas crianças no século XVIII conviviam, um pouco antes do século XVIII, conviviam com os adultos, elas aprendiam essas relações, todos esses assuntos com os adultos. Elas estavam muito envolvidas, elas eram crianças que não eram percebidas como crianças. Com o tempo, a mentalidade vai mudando. E aí a família e a escola retira, então, do convívio da família, a responsabilidade desses ensinamentos e vai para a escola. A escola não dá conta. Porque isso aconteceu lá no século XVIII, com essa mudança desse sentimento de família. Vem para a escola. Vai sendo transferido o conhecimento que a criança normalmente adquiria com as famílias para a escola. E aí eu trago para o tempo de hoje. Não é o que acontece hoje. Pelas entrevistas que eu realizei, as famílias transferem a responsabilidade dos ensinos sobre sexo e sobre a morte para a escola. Só que a escola não dá conta. Não tem como a escola abarcar todos esses assuntos. Então eu proponho, dentro desses todos os estudos, de todas essas análises que foram feitas, de pesquisa, uma educação para a morte. Por que não uma educação para a morte? Então Bauman nos traz que, assim banalizada, a morte torna-se demasiado habitual para ser notada e excessivamente habitual para despertar emoções intensas. É a coisa usual, excessivamente comum, para ser dramático e certamente demasiado comum a ser dramático a respeito. Aqui com Bauman, eu começo a entender que esse dia a dia que nós vivemos, esse cotidiano, influencia nas práticas funerárias. Influencia no modo que nós vivemos. Nós corremos, os funerais são mais rápidos, são desprovidos de afetividade, são desprovidos de envolvimento. As pessoas vão lá por amizade, mas amanhã já estão trabalhando, não se envolvem com o sentimento de solidariedade. Depois eu descubro aqui em Foucault algo muito mais importante, que tem algo por trás desse controle. Então, o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa pelo corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal, que antes de tudo investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma realidade biopolítica. Aí, então, eu me deparo com Foucault falando sobre biopolítica. Ele se refere a esse termo numa palestra nos anos 70, para se referir a todos esses poderes durante o século que dominaram, então, o corpo, que dominaram o controle dos nossos comportamentos. E aí eu também tenho um pedacinho que pode completar a resposta do afastamento, que são essas condições biopolíticas. Ele traz para nós que o corpo é a origem de tudo. Se o corpo é a origem de tudo, ele se refere a essa dominação do corpo, com esse controle de estratégias biopolíticas. Então ele se refere a esse raciocínio de Foucault, nos leva a pensar a respeito do controle da sociedade sobre o indivíduo através do corpo. No contexto do nosso assunto, então a medicina ela é uma estratégia de executar o poder sobre o corpo. A medicina é uma estratégia biopolítica. Assim, o afastamento da morte no nosso cotidiano, o diálogo familiar e escolar pode ter origem nesses poderes que o Foucault se refere. Morremos com pressa e com pressa nos livramos das obrigações de sepultamento. Philippe Herrier nos pergunta: como convém, então, morrer em nossa sociedade contemporânea? O que podemos esperar de uma educação para a morte?
perceber que o direito de morrer próximo à família foi adulterado. Proclamação do humanismo com a constatação que eu, você, todos nós aqui, morreremos. Entender que a morte está mercantilizada, ou seja, um produto explorado pelos meios de consumo. Administrar os traumas, problemas psicológicos, sociais, financeiros inerentes ao processo de morrer e de funeral. E quando eu me refiro até a problemas psicológicos, problemas de aprendizagem, quando a criança na aula passa por um problema de morte em família, como que nós devemos tratar esse assunto? Avaliar os procedimentos paliativos, conhecer procedimentos legais de sepultamento. Tem autores que nos dizem que chegamos à fase adulta sem nunca ter passado por um momento de saber que custa 10 mil reais hoje um sepultamento, ou que um caixão custa 3, 4 mil, sem ter esse conhecimento. Respeitar a vida, compreender a existência de controles sociais sobre a morte, capacidade de decidir sobre o próprio corpo, porque hoje nós morremos sozinhos no hospital, hoje não se morre mais em casa. Antigamente as pessoas estavam doentes, chamavam toda a família, aquele moribundo se sentia amado. Hoje nós somos isolados num hospital, sem poder ter a participação de um parente, de alguém perto de nós. O adolescente vê o avô saindo, a avó, a mãe, o pai saindo para um hospital, ele desaparece, não volta mais. Por quê? Acompanhou isso. A discussão não é sobre o sentimento de perda, porque o sentimento de perda é único, é uma dor dentro de nós. A discussão é levar ao conhecimento, conversar, poder falar sobre morte sem constrangimento, de uma forma delicada, de uma forma suave. Exercitar coletivamente a solidariedade, porque nos dias que nós vivemos hoje, estamos totalmente individualizados, estamos sozinhos. Precisamos, então, exercitar a solidariedade. Muitas vezes nós sabemos, fulano morreu. Tá, mas tem muita gente lá, vai ajudar. Não, nós precisamos, o corpo precisa do outro corpo. O que eu descobri, o que eu aprendi? Assim eu me sinto, colorida, transpassada. Essa imagem, ela trouxe para mim tudo aquilo que eu tenho sentido. Eu falo eu em primeira pessoa, mas eu tenho certeza que isso também pode ajudar muitas pessoas. A educação, as questões sociais, a escultura funerária que me atrai tanto, cotidiano escolar, espaço para aprendizagem, a criança e o adolescente. Planejar a aula com cuidado, levar esse planejamento para dentro de aula com todo o cuidado. Aqui trago minhas referências. E obrigado pela atenção. Obrigada.